Muitas mulheres pensam que quando conseguirem emagrecer, que tudo vai melhorar, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente na vida. Eu tô aqui pra dizer por experiência própria que não. Nada vai mudar na sua vida depois que você emagrecer. Por eu estar nessa fase de emagrecimento, eu perdi 29 quilos, saí dos 100 quilos. Eu vivo pesquisando, sabe, sobre esse assunto e aparecem muitas coisas pra mim. E ultimamente tem aparecido alguns vídeos de mulheres falando que nada mudou na vida depois que elas conseguiram perder peso. E normalmente eu não sei o que acontece, porque nas demais redes eu não tenho muito esse costume de ler os comentários, mas no TikTok é incrível como eu fico curiosa e acabo ali abrindo os comentários para ler. E eu vi muitos outros relatos relacionados a isso, que muitas mulheres que pensavam que iam se tornar de certa forma outras pessoas quando atingisse ali o peso dos sonhos, conseguisse emagrecer. E elas, quando chegaram lá, nada mudou, continuou tudo na mesma. E são relatos aqui sim bem pessoais, sabe? Muitas delas acreditavam que iam melhorar a sua situação, iam ser melhores vistas na sua família, no trabalho, enfim, na sociedade em geral, sabe? Que iriam fazer muita coisa que elas tinham vergonha de fazer e quando elas emagrecessem, elas acharam que iam ter coragem e no final não fizeram nada do que elas planejaram, porque as mesmas ansiedades, inseguranças com o corpo ou qualquer outro tipo de insegurança, medos, anseios, tudo continuou ali dentro delas e elas só simplesmente emagreceram. Elas pensavam que no final, quando elas perdessem peso, todos os problemas que elas tinham na face da terra iriam sumir do nada e elas iam ter uma vida perfeita. E no início lá, quando eu comecei a perder peso, eu também tinha essa visão, mas como sempre eu tô aqui pulando etapas. Deixa eu me apresentar. Oi, eu sou a Polly Cruz e aqui nesse canal eu mostro a minha jornada de mudança de vida em tempo real, onde o primeiro passo é emagrecer, só que tem muito mais, hein? Voltando aqui, no início eu pensava muito isso, que quando eu emagrecesse eu ia ser outra pessoa, eu ia fazer muitas coisas, sabe? Eu ia causar. E não, não tem nada a ver. Eu pesava 100 quilos, consegui até agora perder 29 quilos e meu peso dos sonhos é 60 quilos, então eu tô aí no meio do processo. E 29 quilos a menos, e a única coisa que mudou na minha vida foi pesar menos na balança e ter mais opções de roupa para me vestir. Bem isso. Não me entenda mal, eu não quero aqui arrumar briga com você, não precisa vir aqui se eu tiver aí algum comentário me esculachando, não precisa. É só uma reflexão mesmo que eu tô trazendo aqui, que é algo que como eu vi esses vídeos, eu parei para pensar, então eu resolvi trazer aí esse bate-papo aberto pra gente discutir mesmo sobre o assunto. E essa foi algumas das conclusões que eu cheguei sobre esse tema. Emagrecer não vai resolver os problemas da sua vida, apenas você vai ser a mesma pessoa com os mesmos problemas, só que magra. E isso, apesar de ser triste, é algo muito positivo. Entender que emagrecer não é a solução dos nossos problemas, não é a solução para os meus problemas, porque lendo os comentários eu percebi que muitas mulheres desanimaram e no final elas acabaram, sabe, meio que desistindo e acabaram engordando tudo de novo. E é meio frustrante porque vira meio que algo que vicia você ficar nisso de emagrecer e engordar, emagrecer e engordar. Eu passei muito por isso e durante o meu processo de emagrecimento eu também passei por isso. Eu engordei quase 8 quilos porque eu tinha meio que deixado de mão emagrecer. Eu já tava cansada, tava quase desistindo, sabe? Porque eu tinha isso na minha mente, que emagrecer ia ser a solução para tudo. E não, emagrecer é, como eu sempre falo aqui, é o primeiro passo para conseguir
mudar de certa forma alguma coisa na sua vida, mas é só o primeiro passo de muitos passos que você vai ter que dar para você solucionar muitos problemas da sua vida. E foi aí que, vendo aí muitos outros vídeos, eu vi vídeos de psicólogos, vi vídeos de nutricionistas e muitos outros vídeos de alguns profissionais. Eu cheguei num vídeo bem interessante, onde a mulher falou que as pessoas, elas querem só emagrecer, mas elas não se preocupam com o principal, a saúde emocional e a saúde mental. É ali que é a raiz do problema, porque estar gorda é uma consequência de uma causa inicial principal. Eu não sei se deu para você entender do que eu tô falando. Por muito tempo, a comida foi uma válvula de escape que eu usei para mim, de certa forma, lidar com as minhas emoções, lidar com meus problemas, com as minhas tristezas, com a minha ansiedade muitas vezes, com os meus anseios muitas vezes. Vamos dizer aí, lidar com as minhas infelicidades. Eu acho que eu até já falei isso em algum vídeo. Eu não estava bem, simplesmente eu comia alguma coisa gostosa, açucarada, gordurosa, hipercalórica. Quando acontecia alguma coisa que não era legal, por exemplo, no meu trabalho, que eu ficava meio mal, eu simplesmente descia na cidade, entrava no shopping e comia um McDonald's que vinha lá com a batata e o refrigerante. E ainda repetia o refrigerante que não era zero. E assim foi por muitos anos. Aqui em casa a mesma coisa, eu não tava legal, eu ia lá, comprava um sacão de chips e sabe aquele chocolate da Americana, que é 3 por tanto, que é a barrinha maior assim? Comia uma daquela inteirinha. Então, a comida pra mim era um alívio da minha dor de certa forma. E isso é uma causa que me trouxe a consequência de engordar. Deu pra entender o que eu queria dizer? Que eu fazia muitas dietas, mas eu não tratava a minha obesidade. E é isso que me fazia oscilar no meu peso. Eu engordava e emagrecia, porque eu entendi que fazer dietas não é tratar a real causa da obesidade. Porque até então existia aí, isso não é muito falado, né? Porque a magreza é considerado o ideal padrão. Só que eu conheço muitas pessoas magras que têm muitos problemas de saúde. Então, ser magro não te traz saúde, mas você está dentro de uma estética esperada pela sociedade. E é incrível pensar nisso, que eu tava dando uma olhada aqui. Que a obesidade é um problema de saúde mesmo no Brasil e já tá ali em praticamente 31% da população adulta brasileira que vive com condições, que vive nessa condição, e 70% encontra-se em excesso de peso, ou seja, em sobrepeso. É aquela pessoa que é a fofinha, a gordinha, mas ainda não entrou dentro da obesidade. Então, 70% está nessa fase do ir para a obesidade, do ir para engordar muito. E a estética é ser magro. Mas sabe que outra coisa que eu reparo? Eu tenho a impressão que todo mundo é magro. Eu não sei se você tem essa impressão que só eu sou gorda e todo mundo é magro. Porque, vendo aqui que quase 70% da população está em sobrepeso, por que eu tenho essa impressão que todo mundo é magro? Porque eu fico ali entrando nas redes sociais, entrando na internet e só aparece o povo magro, o povo fitness, o povo que tem a vida perfeita, o povo que só come comida saudável, que não come açúcar porque é um creme comer açúcar. Tem aqueles corpos maravilhosos, perfeitos, seio grande, bunda grande, cintura fina. E quando eu emagreço eu não fico assim? O que acontece? É um absurdo isso. Porque eu já fui magra e eu não era assim. Como assim? Que mentira é essa que nos contam, gente? Que mentira é essa? E é bem isso que agora meio que eu entendi algum tempo pra cá, que fazer dieta não é tratar a obesidade, porque fazer dieta sem tratar a real origem, o real motivo, pode ser algo desanimador e desgastante.
E é um dos principais motivos que eu percebo que faz com que as pessoas que me faz emagrecer não conseguir manter o peso e engordar. Porque eu fico muito presa nessa situação de olhar muito para o outro, prestar atenção no que está acontecendo na minha volta. Eu quero emagrecer a todo custo porque eu quero entrar num padrão de beleza. E não, emagrecer é uma coisa a mais. Olhar para si, prestar atenção em si, saber muito bem quais são os motivos que levam você a perder peso, mas isso a gente vai conversar mais pra frente. E é bem isso, eu percebo que muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, que isso é algo que é mais martelado na cabeça da mulher, que ela precisa entrar no padrão, ela precisa ser magra a todo custo. E eu percebi que muitas mulheres ainda caem nessa de pensar que emagrecer vai ser a solução para todos os seus problemas. E isso precisa ser mais conversado, isso precisa ser mais falado para que elas entendam, assim como eu estou entendendo isso, que não, é só o primeiro passo. É preciso tratar a causa. Porque eu vi outro vídeo muito interessante que a moça fala que no início a pessoa fica muito ali, sabe, animada, porque tá perdendo peso e as pessoas elogiam, colocam ela lá pra cima, ela se sente maravilhosa, ela se sente muito bonita. Com o tempo, o seu eu ali magro vai se tornar algo natural para essas pessoas. Se você não for uma mulher dentro de um padrão de beleza esperado, sabe? Foi uma mulher mais comum, que é o meu caso, eu sou uma pessoa comum, eu não sou aí aquelas mulheres extremamente bonitas que se destacam, eu não sei se deu pra você entender. Não vai fazer diferença nenhuma, você vai acabar se tornando uma pessoa invisível, que ninguém vai prestar atenção, porque você vai ser apenas uma pessoa na sociedade, uma mulher magra, como as outras que são comuns como você. Vou explicar melhor. Quando a pessoa tá acima do peso, eu não tô falando sobrepeso, tá? Que é aquela famosa pessoa fofinha. Tá gorda, tá acima do peso mesmo. Meio que você se transforma no centro da atenção das pessoas. E em muitos casos de forma negativa, porque você pode aí. Sabe, você chama atenção porque você é gorda. E isso pode ocasionar piadas, você ser ridicularizada, você muitas vezes evitar comer na frente das pessoas porque tem receio de que elas riam de você ou falem que você tá comendo demais, por isso que você é gorda. Em muitos casos isso já aconteceu comigo. As pessoas acham que podem opinar em relação ao seu peso, por exemplo, dando dicas que nem elas mesmas seguem sobre como perder peso, que isso faz bem para a saúde, sabe? São os famosos papagaios. Eu brinco que são os fiscais do peso, porque ela não entende nada sobre emagrecimento, ela só tá repetindo o que ela ouve por aí, o que ela vê por aí. Porque até então, como diz ali, o que eu li para você, que eu peguei na internet, que praticamente quase 70% da população está sobrepeso. Ela não está magra, ela já está caminhando para a obesidade. Então ela de certa forma não é magra, ela não vive uma vida saudável, ela come tudo errado também, a alimentação dela é toda errada. Ela também é uma pessoa, mesmo sendo magra ou estando em sobrepeso, sendo lá fofinha, ela também não faz treino, ela não pratica atividades físicas. Ela é uma pessoa que não se preocupa com a saúde. E é por isso que magreza não é sinônimo de saúde, apesar disso ser pregado. É algo mais estético mesmo, é uma estética que virou um padrão, como se fosse uma lei ali imposta, onde se você é magra você tem saúde, e não é bem assim. Mas voltando aqui, no primeiro momento, quando você perder peso, você vai ser elogiada, você vai ser notada, mas com o tempo isso vai virar algo natural, você vai ser uma pessoa esquecível, você vai ser uma pessoa invisível, porque se você for uma mulher comum, assim como eu, que não esbanja beleza, que não é uma Gisele Bündchen, como as pessoas falam, você vai ser apenas mais uma mulher magra no rolê. E é isso que eu penso que as pessoas, e principalmente as mulheres, precisam entender, que se você é uma mulher que emagreceu
e tem boletos em atraso, tá com uma dívida enorme, a dívida vai continuar lá quando você perder peso. Se você tem problemas de saúde, a ansiedade, depressão, vai continuar lá quando você estiver magra. Se você tem problemas familiares ou de relacionamento, quando você for magra, vai continuar lá. É bem aquilo que eu falei lá atrás, que é preciso tratar a causa. E a obesidade é uma consequência da causa. E é isso que a gente precisa prestar atenção. É bem aquilo. Se você não é uma influencer como a Jojo Todinho, como a Thaís Carla, que estavam dentro da obesidade e resolveram emagrecer e vão ganhar aí muito mais dinheiro nessa fase do emagrecimento para se transformar ali numa possível musa fitness, porque sim, elas vão ganhar muito dinheiro durante essa fase. Diferente delas, a sua vida vai continuar a mesma, só que não precisa ser assim. Você pode sim, você deve perder peso, porque perder peso vai melhorar a sua saúde em muitos aspectos, mas não vai melhorar em todos os aspectos. Existem problemas de saúde que não vão ser resolvidos simplesmente por você ser magra. Você vai precisar fazer um tratamento paralelo durante aí a sua perda de peso. E é isso que as pessoas não entendem também. Acha que emagrecer vai curar elas de todas as doenças, e não. Tem muita doença que você tem que tratar paralelo à sua obesidade. E por isso que eu penso que hoje você precisa sim ter um propósito forte para você perder peso, porque se você não tem esse propósito, vai acontecer o que aconteceu por muito tempo comigo, eu conseguir perder peso, passar pouco tempo, eu voltar a engordar e até engordar muito mais do que eu era, e eu acabei chegando aí aos 100 quilos. E isso aconteceu porque hoje eu tenho claro que os meus motivos eram externos. Era eu querer entrar no padrão de estética, querer a aprovação do outro, e não, tem que ser uma coisa pra mim, comigo mesma, sem se preocupar com o que o outro tá pensando. Como eu falei, meu propósito hoje é saúde e pensar lá na minha velhice. Ah, mas nossa, pensando na sua velhice? Sim, gente, eu sou uma pessoa de 40 anos, então eu já tenho que pensar na minha velhice, certo? Você que tá com seus 20 anos, nos seus 30, você não vai pensar nisso mesmo, mas a gente vai ficando mais velha, a gente acaba pensando, eu pelo menos penso nisso agora. E outra coisa que eu fiz diferente dessa vez, que eu perdi aí meus 29 quilos, eu não contei pra ninguém que eu estava em processo de emagrecimento. As pessoas só foram perceber que eu perdi peso depois que eu tava com 13, 15 quilos de diferença. Aí não tem como esconder mais quando você começa a perder peso. Mas quando elas vinham me perguntar, eu falava, eu tô emagrecendo mesmo, e eu já mudava de assunto. Eu não dava abertura, sabe, pra pessoa ficar falando sobre isso. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ego, porque as pessoas começam a te elogiar, começavam a me elogiar, e você não pode cair nessa. Lembra que eu falei? É você consigo mesmo, não tem nada a ver com o outro. Então você não tem que ficar querendo aí tapinha nas costas. A pessoa começou a falar, ai que legal, você tá emagrecendo, não sei o que, você já muda de assunto ali sem ser grosseira, sabe? Pra não ficar dando brecha, pra ouvir coisas desnecessárias e não ficar focando em motivos errados, como um simples elogio que o vento leva. Isso é algo que mudou tudo pra mim, que muitas vezes a gente tenta emagrecer não por causa da gente, e sim por causa de outras pessoas. Porque eu até falei aqui, as pessoas fazem piada, se intrometem, não veem a pessoa gorda como uma pessoa que deve ser respeitada como qualquer outra. É uma pressão estética ligada à mulher e muitos outros motivos aí. Os motivos que nos levam a emagrecer nunca tem a ver com a gente, sempre tem a ver com outra pessoa ou outro motivo. E não, precisa ser algo de você para você, sem ficar nessa, sabe? Que no final, quando a gente pensa, eu sou motivo de piada, eu quero entrar dentro do padrão de beleza. Isso tem muito a ver com a aprovação dos outros em relação a gente mesmo, e não. Eu, como já falei, eu tenho os meus motivos para querer emagrecer. Um deles é ter uma vida saudável, ter uma velhice saudável. Não estou pensando em nenhum momento
em estética. Eu até brinquei em um vídeo, eu vou deixar ele aqui no cards para você assistir. Emagrecer não tem nada a ver com você querer entrar naquele biquíni para ir se exibir na praia. No início vai ser legal, mas depois vai virar uma rotina. E é bem aquilo que eu falei para você, na praia, se você for uma pessoa, uma mulher considerada comum dentro dos padrões de beleza, você vai ser só mais uma lá. E ponto. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa comum, tá? Eu falo isso porque eu me enquadro nesse eixo de pessoa comum, tá bom? Não tô aqui desmerecendo ninguém. Mas é uma coisa que a gente precisa parar e pensar mesmo. E eu acho que tá ficando meio vago, porque eu tô meio... Apesar de eu ter feito aqui um roteirinho rápido, tem muita coisa que eu falei aqui que não tava no roteiro, meio que eu me perdi, sabe? Eu já vou aproveitar aqui e falar pra você se inscrever nesse canal se você tá gostando do tema que a gente tá conversando hoje. Deixa aí o seu comentário se você concorda ou discorda de mim. E deixa aí também o seu curtir se o vídeo tá fazendo diferença pra você, tá bom? Pra gente fechar o vídeo, no final o que fica é: emagrecer é um passo importante que você deve sim dar na sua vida para que você consiga, de certa forma, melhorar a sua saúde, que em muitos aspectos vai sim melhorar a sua saúde, mas tem muitas doenças que você vai ter que tratar de forma paralela, que não tem nada a ver com a obesidade, só agravou por causa da obesidade, então você precisa ficar em alerta sobre isso. Só que quando você chegar lá no seu peso dos sonhos, como eu falei, os seus problemas vão continuar lá, como todos os meus problemas continuam aqui. Eu estou desempregada, tô cheia de dívidas, eu tenho mais de 24 mil em dívidas. Ai, meu Deus, só Jesus. Minha vida tá parada, porque quando a gente não tem dinheiro, parece que nada anda. Cheguei aos 40 sem uma casa própria, que é outra coisa que eu vou batalhar para comprar minha casa própria. Quero mudar de profissão, não quero mais ser professora, eu quero empreender, quero abrir meu próprio negócio. Então são muitos objetivos que eu tô trazendo para minha vida, porque eu quero um novo propósito para minha vida. E o primeiro passo que está ao meu alcance é emagrecer, porque é algo que eu consigo fazer, batalhar para acontecer. Por isso que eu sempre brinco no canal aqui que é o primeiro passo de muito. Mas voltando aqui, quando a gente emagrecer, chegar no nosso peso dos sonhos, os nossos problemas vão continuar lá. Então o que a gente precisa fazer? Correr atrás do prejuízo e solucionar os nossos problemas, que não tem nada a ver com a nossa obesidade muitas vezes. Igual, eu tenho dívidas, eu tô desempregada, eu quero abrir um negócio. Isso não tem nada a ver com a minha obesidade, mas esses problemas estão ali, independente que eu esteja gorda ou magra. E eu vou ter que trabalhar para solucionar esses problemas. É isso, saber separar certinho os seus objetivos, o seu propósito, para que a sua vida realmente mude, independente que você esteja aí gorda ou magra. Corra atrás aí para você resolver os seus problemas. E meio que é isso que eu tô fazendo aqui. Eu comecei o canal com o propósito de só mostrar a minha perda de peso. Deu um estralinho em mim. Eu entendi que quando eu chegar lá no meu peso dos sonhos, os meus problemas vão continuar aqui e eu preciso solucionar esses problemas também durante esse projeto de emagrecer. Para assim eu me sentir feliz, não porque eu tô magra, e sim eu me sentir satisfeita com a vida que eu tô levando, porque eu corri atrás de solucionar esses problemas. Não sei se ficou meio vago o vídeo de hoje. Eu tentei dar o meu melhor para mim poder explicar para você, mas são muitas ideias na minha cabeça. Qualquer coisa, deixa aqui a sua opinião nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Vou deixar aqui o vídeo que eu falo sobre emagrecimento, que tá bem legal também, que é algo mais relacionado ao emocional, não tá muito ligado a dicas práticas, sabe? Aqui eu vou deixar para você se inscrever e a gente não se perder mais nesse canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.